Então, enquanto abrimos novamente a nossa Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, convido as crianças a dividir sua folhinha em 3 partes. Então, dividam sua folhinha aí em 3 partes iguais, que vão representar cada etapa da nossa meditação. Tendo encontrado Neemias 8, vamos ao Senhor em oração. Senhor, único Deus, abre os nossos olhos hoje, Pai, para a realidade da vida eterna e que saibamos, Senhor, que a vida eterna é que conheçamos a Ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém. Você lê a sua Bíblia? Quando? Quanto? Como? E para quê? Se você lê a sua Bíblia, louve a Deus pela Reforma Protestante. Porque dentre os principais legados da Reforma, os irmãos talvez se lembrem daquele antigo lema, somente a Escritura, que basicamente representa para nós a restauração da autoridade da Palavra de Deus como nossa única regra de fé e de prática. Não em latim, não em grego, mas na língua do povo, nas mãos do povo. Não mais homens, não mais tradições, mas somente a Escritura. A revelação de Deus no centro do culto e da vida. Mas por que a gente está falando de reforma? Porque Neemias é um livro sobre reforma. Reforma física dos muros destruídos. Reforma social da humilhação sofrida no cativeiro. Mas principalmente, no ponto em que chegamos hoje, reforma espiritual. Mais uma vez, a restauração da autoridade da Palavra de Deus como única regra de fé e de prática. Portanto, irmãos, percebamos, a vontade de Deus para o seu povo de todos os tempos e de todos os lugares é uma. Seja em 1517, seja em 445 a.C., Deus tem uma vontade: conheçam-me. E é Ele mesmo quem providencia tudo para isso. Quem, senão Deus, pode gerar um despertamento como esse que nós lemos mais cedo, na abertura desse culto? Tirar Neemias da sua zona de conforto, mover o coração de um rei, décadas de inércia de um povo, resolvidas em 52 dias de trabalho, décadas de ignorância, e de repente o povo está faminto pela palavra. Quem, senão Deus, pode fazer isso? E quem, senão Deus, pode me despertar e te despertar? Porque para cada fundamento frágil nas nossas vidas, para cada cômodo sujo e entulhado no nosso coração, Deus tem uma reforma para fazer. E Ele clama: conheça-me. Os contemporâneos de Neemias atenderam esse chamado. E se há quem afirme que pregar, de forma muito resumida, é ler, explicar e aplicar, hoje nós nos organizaremos com a perspectiva do ouvinte. Ouvir, entender e praticar. Então, crianças, no primeiro quadrinho aí que vocês separaram, vocês vão colocar alguém apontando para os ouvidos, assim. E vocês vão escrever: preciso ouvir a palavra de Deus. E diz o texto, irmãos, que o povo quis ouvir. Já faziam décadas. A obra provavelmente tinha sido extenuante, mas depois que eles já estavam instalados, o que eles fizeram? Foram descansar? Não.
Diz o texto no versículo 1: pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. E aqui eu já vejo uma lição, irmãos. Deus pode providenciar tudo. Deus pode tirar Neemias de outro país e trazê-lo. Deus pode mover o coração de um rei, mover o coração das lideranças, mover tudo. Mas nós ainda precisamos ter atitude. Nós ainda precisamos ter iniciativa. Ainda precisamos buscá-lo. Porque no final das contas, até mesmo a força para buscá-lo é Ele quem dá. Então, o texto está dizendo que o povo quis ouvir. E o texto diz também que todos foram ouvir. Diz o versículo 2, irmãos, que a assembleia era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Homens foram ouvir. Mulheres foram ouvir. E aqui cabe um encorajamento para as irmãs. Bíblia e teologia não são assunto de homem, são assunto de crente. E, aliás, conferências de mulheres não precisam falar só sobre feminilidade bíblica, por mais que seja um tema maravilhoso de ser abordado. Muitas servas de Deus fizeram e fazem teologia boa nas mais diversas áreas. Nancy Pearcey, Edith Schaeffer, Gloria Furman, Elizabeth Elliot, para não falar da brasileira Norma Braga. Então, irmãs, busquem a Deus. Ele chama. Conheçam a Ele. Mas o texto diz que homens constituíram a assembleia, mulheres constituíram a assembleia, mas também todos que podiam entender. Crianças. Bíblia e teologia não são assunto só de gente grande. O mundo ao redor, e muitas vezes os adultos ao redor vão dizer que você é muito novo para buscar a Deus. Muito novo como o rei Josias, que aos 16 anos provocou uma reforma no reino de Israel. Muito novo como Timóteo, que ainda jovem pastoreou uma igreja. Ou muito novo como João Ferreira de Almeida, que aos 16 anos terminou a tradução do Novo Testamento. Homens, mulheres, todos que puderem entender, ouçam o que Deus está falando. O povo quis ouvir, todos, de todos os tipos foram ouvir, e ouviram com zelo. Para começar, meus irmãos, no versículo 3 nós vemos que a duração do sermão foi um pouco atípica, digamos assim. Diz o versículo 3 que Esdras leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia. Imagina se eu começo a pregar agora e termino às 4 da tarde. E ainda assim, o texto nos mostra que o povo se portou de 4 formas. A primeira nós vemos ainda no versículo 3, no finalzinho: todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. No versículo 4 nós vemos que o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Atenção, preparação. No versículo 5 nós vemos que quando ele abriu o livro, o povo todo se levantou. Atenção, preparação, reverência. E por fim, no versículo 6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Atenção, preparação, reverência e adoração. Tudo isso, irmãos, por uma percepção clara da presença de Deus. E veja que diferença de fato faz a presença de Deus, irmãos. A presença que estava entre esses homens, mulheres e todos que podiam ouvir, a presença que está entre nós hoje, é a mesma presença que fez Moisés tirar a sandália
porque o lugar onde ele estava era santo. É a mesma presença que fez com que Deus dissesse no Monte Sinai: ninguém se aproxime do monte ou morrerá. É a presença que nos faz prestar respeito, fechando as portas, levantando para ler a palavra. Porque quando o Deus do universo fala, nós calamos humildemente para ouvir. Então reflitamos. Você quer ouvir a Deus? Ouvir a Deus é aquilo que você mais precisa? Existe alguma reforma a ser feita na sua vida? Leia a Bíblia. Ouça o Senhor com atenção, com preparação, reverência e adoração. Qual é a atitude do seu coração agora em relação à palavra do Senhor? Portanto, o texto diz que o povo ouviu. A primeira coisa que precisamos fazer é ouvir. Mas depois de ouvir, nós precisamos entender. E aí, crianças, na nossa segunda parte da folhinha aí, vamos desenhar uma pessoa tendo uma ideia. Sabe aquela lâmpadazinha que aparece aqui quando você nota alguma coisa, quando você compreende? E aí você vai escrever: preciso entender a palavra de Deus. E Deus levantou homens para ensinar o povo. Veja o que diz o versículo 7. Os levitas, diversos nomes aqui, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Pensa numa gigantesca escola dominical. Foi aquilo que se tornou ali a Praça das Águas. Os levitas instruíram o povo para que eles pudessem entender. Mas por quê? Porque no exílio, irmãos, eles não tinham perdido só a devoção, mas provavelmente eles perderam também uma parte da sua língua. Os levitas estavam traduzindo as antigas palavras para a língua comum do dia a dia deles. Não é essa também uma tarefa importante do pregador? Traduzir os preceitos de Deus para o cotidiano do povo. Eles estavam explicando as palavras eternas de Deus e o que elas exigiam hoje para aquele povo. E o texto continua dizendo que o povo entendeu. E não só entendeu. A palavra cortou, rasgou, feriu. Versículo 9, nós vemos que foi necessário que Neemias, Esdras e os levitas que estavam instruindo o povo dissessem a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Meus irmãos, há quanto tempo esse livro não faz você chorar o seu pecado? Para onde foi a nossa contrição, a nossa humilhação, a angústia e o quebrantamento? Bem-aventurados serão os que choram, porque esses serão consolados. Mas do que nós seremos consolados se nós não choramos? Você sabe quando você come um doce e depois toma um suco e você não sente a doçura daquele suco? Da mesma forma, se nós não sentimos o amargor do arrependimento, irmãos, nós não vamos sentir a doçura do consolo. Mas se de fato a palavra expõe a nossa fraqueza, a nossa debilidade, nós choramos o nosso pecado, aí nós vamos vê-la nos fortalecer. Aí nós vamos vê-la nos curar. Se o nosso coração se quebrantar, aí sim a graça de Jesus vai renovar. E é isso que o texto continua dizendo. Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor,
não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Glória a Deus! E o povo se alegrou muito, de fato eles fizeram isso. Versículo 2 diz que todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora eles compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Veja como a alegria está intimamente conectada com o conhecimento deles de Deus. Agora eles entendiam, agora eles estavam alegres. Então reflitamos, irmãos. Quanto nós temos tirado proveito e honrado aqueles que se esforçam para ensinar. Aqui no caso do povo de Israel, Esdras era o responsável por entregar a mensagem. Domingo após domingo aqui, temos homens de Deus se debruçando sobre a palavra para nos alimentar com a única esperança de salvação das nossas almas, a palavra de Deus. Quanto temos valorizado isso? Uma segunda pergunta: há quanto tempo, mais uma vez, esse livro não te fere? Pode ser que você conheça ele há décadas, como o povo de Israel, mas há décadas eles não choravam. Há décadas eles não sentiam nada. Há quanto tempo você é membro de uma igreja cristã e há quanto tempo esse livro não modifica o seu interior? Há quanto tempo esse livro, esse mesmo livro, não cura as suas feridas pelo conhecimento do Deus vivo? Nós vimos então que o povo ouviu, o povo entendeu e, por fim, faltava só uma coisa: praticar. Então, crianças, no último quadrinho, vocês vão desenhar uma pessoa com ferramentas na mão. E você vai escrever: preciso praticar a palavra de Deus. O nosso texto segue, no versículo 13, dizendo que os líderes de Israel assumiram sua responsabilidade. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Irmãos, à medida que o conhecimento de Deus é um privilégio para todos, homens, mulheres, todos que puderem entender, existe para os líderes dos lares e das igrejas uma responsabilidade especial. Não basta que nós, como homens, procuremos igrejas bíblicas para congregar. Nós precisamos ser homens bíblicos. Nós precisamos conduzir a nossa família na palavra. Os líderes assumiram a sua responsabilidade e logo em seguida eles descobriram o que eles deveriam consertar. Versículos 14 a 16. Eles descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazer tendas, conforme está escrito. A lei dava instruções específicas sobre como comemorar a festa. E eles não hesitaram em seguir essas instruções. Diz o versículo 16: então o povo saiu e trouxe os ramos. E eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Eles descobriram o que a lei exigia deles e imediatamente eles obedeceram, responderam a palavra. Isso me faz lembrar de um caso engraçado que aconteceu uma vez comigo aqui na igreja. Um irmão veio falar comigo: Gabriel, sua palavra de quarta-feira me abençoou muito. Aí eu já pensando, poxa,
avivamento na família, perdão no lar, vida devocional restaurada. Aí ele falou: parei de tomar refrigerante. Tinha sido uma ilustração que eu tinha feito, falando de como eu fiquei surpreso com quanto refrigerante faz mal à saúde. Quer ver que alguém depois vai falar dessa pregação aqui? Sua pregação me abençoou muito. Parei. Não, brincadeira. Fiz uma ilustração, e aí foi isso que o irmão pegou. Mas veja bem, que o bacana é que ele pegou e na hora ele obedeceu o que ele considerou ser a voz de Deus na vida dele. Na hora ele resolveu aquela situação, na hora ele mudou. E é isso que a palavra de Deus exige de nós, irmãos. Obediência sem hesitação. E temos olhado para a palavra de Deus com o objetivo de descobrir aquilo que anda errado em nós, aquilo que anda errado nas nossas famílias. Porque se procurarmos, nós vamos encontrar. Nós só não vamos encontrar quando estivermos na glória. Aqui, nós sempre vamos encontrar. E diz o texto, então, que os líderes assumiram sua responsabilidade, descobriram o que deveriam consertar, consertaram, obedeceram e ficaram muito alegres. Veja o versículo 17 e 18. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Como é bom obedecer a Deus, irmãos. Como é bom consertar os nossos caminhos. E diz o texto que eles nunca se alegraram dessa forma. Você reparou isso? Não era só mais uma festa como essa que eles sempre faziam. Era o retorno do cativeiro. Era a reconstrução dos muros. Era Deus sendo conhecido depois de décadas. E aqui eu vejo, irmãos, como Deus pode permitir adversidades nas nossas vidas para nos trazer alegrias especiais. Ele permitiu circunstâncias especiais, o cativeiro, a humilhação, a ignorância, para que depois Ele, o Senhor, trouxesse uma alegria especial, uma alegria que eles nunca tinham tido antes. Reflitamos então, irmãos. Homens, temos liderado o nosso lar de acordo com os preceitos da palavra de Deus? Pedimos por avivamento, que esse avivamento comece nas nossas casas. Irmãos e irmãs, crianças, estamos comprometidos a agir diante de tudo que nós descobrimos nesse livro, de tudo que ele fala sobre a nossa vida, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa mente, sobre a nossa visão de mundo. E vamos obedecer sem hesitar. Por fim, irmãos, temos enxergado que as nossas provações momentâneas aumentam em muito a nossa alegria em Deus quando Ele nos atende, nos restaura e nos alegra. Vamos caminhar para o final. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia. Tudo que nós vimos aqui em Neemias 8 foi por causa de, no máximo, 5 dos 66 livros que nós temos nas nossas cópias da Bíblia. Quão maior deveria ser a nossa alegria, o nosso despertamento, se nós temos, irmãos, a teologia de Paulo, os relatos de Lucas, o registro do próprio Deus em carne, dizendo:
conheçam-me, aprendam de mim, e prometendo que estará conosco até o fim dos tempos. Jesus está aqui. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra nos fere. Rasga, corta. Se olharmos para ela, Pai, para descobrir de fato tudo que não anda conforme a Tua vontade em nossas vidas, muitas coisas perceberemos, Pai. Mas é essa mesma Tua vontade, Senhor. Então fere-nos, Deus. Rasga-nos, corta-nos. Humilha-nos se necessário, Pai. Tira-nos da nossa zona de conforto, Pai. Leva-nos de volta para o quarto de oração. Nós já percebemos, Senhor, que tudo ao redor gira em torno disso, Senhor. O Senhor pode mover nações só para que o nosso coração se volte para Ti. Então faz isso, Senhor. Se necessário, traz tempos ruins. Para que a nossa tristeza possa ser consolada, Pai. E não sejamos enganados, Senhor, pela doçura falsa dos prazeres do mundo, Senhor, que nos fazem ignorar a verdadeira doçura do Evangelho, o único prazer eterno, permanente, Pai. Desperta-nos, Senhor. Acorda-nos, Pai. Traz avivamento à Tua igreja, Senhor. E começa por mim, começa pela minha família, por cada família aqui representada, Deus. Seja o nosso Deus, Senhor, o nosso único Deus. Que possamos conhecer a Ti, Deus, e já viver a vida eterna que é Te conhecer. E se alguém aqui, Pai, ainda não conheceu a graça que é conhecer Deus, ter o seu coração ferido pela verdade do Evangelho, mas confortado imediatamente. Se alguém aqui ainda não conheceu isso, Pai, eu te peço, estenda essa graça, Deus. Desperta todos que o Senhor deseja despertar nessa manhã, Pai. E que assim, como disse o reformador, depois que tudo passou, Pai, que lembremos que não fizemos nada, não somos nada, a Tua palavra fez tudo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém.